Olá, crianças, paz do Senhor. E aí, vamos dar continuidade à nossa aulinha? No primeiro vídeo nós falamos a respeito do que mesmo? Do nascimento de Jesus. Agora nós vamos falar da vida adulta de Jesus, o que Jesus fez, o que Jesus ensinou para a gente. Naquele tempo, existia um rapaz que se chamava João Batista. João Batista batizava as pessoas lá no Rio Jordão. E ele já falava da vinda de Jesus, mesmo antes do nascimento do próprio Jesus. Quando Jesus cresceu, Jesus foi até o Rio Jordão para se encontrar com João Batista, porque ele queria ser batizado também. Mas daí João falou assim para Jesus: quem sou eu para poder te batizar? Você é que tem que me batizar. Por que João falou isso? Porque ele sabia que Jesus era quem? Rei dos reis, o nosso Salvador. Então Jesus disse que queria ser batizado sim pelo João Batista. Ele mergulhou nas águas, se batizou. E quando isso aconteceu, sabe o que sucedeu? O céu se abriu e veio uma pombinha, que significa o quê? O Espírito Santo. Então o Espírito Santo veio sobre o Senhor Jesus Cristo. E isso quer dizer o quê? Que a partir dali Jesus ia batizar com o Espírito Santo, com fogo. Então, João Batista batizava com água e Jesus Cristo batizava com o Espírito Santo, que a gente fala que é fogo. Muito bem. A partir desse momento, Jesus começou a sua caminhada e ele começou a recrutar os discípulos. Quem eram os discípulos? Eram os seguidores de Jesus, aquele que ouvia a sua palavra e deveria continuar pregando, falando de Jesus. Quem é que sabe quantos discípulos eram? Quem é que está lembrado? 12 discípulos. Mas Jesus chamou eles todos de uma vez? Não. À medida que ele ia andando, que ele ia passando, visitando as cidades, ele ia chamando algumas pessoas para acompanhar, para seguir, para ser discípulo, para ficar com Jesus. A partir daquele momento, Jesus começava a curar, Jesus começava a libertar, Jesus começava a pregar para as pessoas, porque todo mundo começou a ouvir de Jesus e ficava sabendo: lá vem aquele moço que cura, lá vem aquele moço que resolve aquele problema que eu tenho. Então todo mundo começou a acreditar e começou a seguir Jesus. Então, uma multidão foi se formando que seguia Jesus, que acreditavam. Muitos nem acreditavam, iam lá só por curiosidade, para olhar o que Jesus estava fazendo. Quando Jesus curava um cego, quando Jesus tirava a enfermidade de uma pessoa. E os discípulos sempre acompanhando a Jesus Cristo. Os discípulos eram mais chegados com Jesus. Eram aqueles que acompanhavam, que dormiam, que comiam junto com Jesus. Aquela multidão não, aquela multidão ia ouvir a palavra e depois iam embora. Outros continuavam seguindo, mas não eram propriamente dito discípulos. Nas suas pregações, Jesus chegou a falar, sabe o quê? Que nós somos sal e luz. Por que nós somos sal e luz? Pensa comigo. Quando a mamãe está fazendo aquela comida gostosa, se ela esquecer de colocar o sal, a comida fica boa? Então nós somos sal, nós somos o tempero desse mundo. E por que luz? Quando você entra no seu quarto que está de noite, que está tudo escuro, você não enxerga nada, não é verdade? Mas quando você acende a luz, o que acontece? A escuridão vai embora. Assim somos nós também. Nós devemos ser sal e luz, para que a vida das pessoas possam o quê? Ser temperadas, gostosas. E luz por quê? Porque onde há escuridão, onde há o pecado, a gente possa chegar, ensinar, falar da palavra de Deus e aquele pecado, aquela escuridão ir embora, tá certo? Foi nessa caminhada de Jesus também que ele ensinou o Pai Nosso para nós. A oração do Pai Nosso, que todos vocês também já conhecem. Jesus nos ensinou a ser humilde, sempre humilde. E que nós devemos, construir nossa casa na rocha. Por que construir a casa na rocha? É aquela pessoa que ouve a palavra de Deus, que confia no Senhor. E quando vem o problema, o que ele faz? Ele está firme na rocha. E não aquela casa na areia que quando vem um probleminha, o que a casa na areia faz? Vem a tempestade e leva aquela casa embora. Não, nós devemos ser como a casa na rocha. Os discípulos
começavam a evangelizar, porque Jesus falava para eles, vai evangelizar, vai levar a palavra de Deus, assim como nós também devemos fazer, assim como a pastora faz, o pastor faz, as tias da ministração lá da salinha fazem também, elas estão o quê? Levando a palavra, não é verdade? E assim tem que ser vocês também, levar a palavra para as outras pessoas, para os seus amiguinhos, tá certo? E Jesus gostava muito de usar parábolas para falar com as pessoas. Inclusive, na Bíblia, existem várias parábolas que Jesus utilizava. Hoje a tia vai contar uma dessas parábolas, tá certo? Então vamos lá, vamos ver quem é que vai descobrir que parábola é essa. Olha só. Olha só. Havia um semeador, e esse semeador jogava as sementinhas para elas poderem nascerem. Só que muitas das plantinhas, olha só o que acontecia com elas. Elas ficavam à beira do caminho e viam, os passarinhos e comiam aquelas sementinhas. Outras sementinhas caíam em terreno o quê? Rochoso. Então as sementinhas ficavam ali, às vezes elas até cresciam, só que a raiz dela não era profunda. Então vinha um sol muito quente e matava aquelas florzinhas que estavam nascendo. Às vezes, aquela sementinha caía ali, no terreno cheio de espinhos, e o espinho não deixava aquelas plantinhas, aquelas sementinhas florescerem. Mas às vezes o semeador conseguia com que aquelas plantinhas caíssem em solo bom, em terra fértil, e a plantinha crescia. E o que acontece com a plantinha depois que ela cresce? Ela se frutifica, ela cresce e dá frutos. O que essa parábola do Senhor será que quer dizer com a gente? Quem é que sabe? Vamos lá. O semeador é quem? A tia acabou de falar agora com vocês. O semeador, pastor, a pastora, as tias, são vocês mesmos lá na casa de vocês, na escola. É aquele que leva a palavra de Deus, tá certo? E o que é aquela sementinha que caiu na beira do caminho? A sementinha é a palavra de Jesus que a gente lança no coração das pessoas, não é verdade? E aquela sementinha que caiu na beira do caminho é aquele que o quê? Que ouve, mas não tá nem aí. Ele não entende nada, não entendeu nada do que você falou. Aí, o que é a sementinha que caiu no solo rochoso? É aquele que ouve, às vezes ele até entende, só que quando acontece o primeiro probleminha, ele faz o quê? Ele larga para lá e deixa de confiar. O que será esse aqui, hein? Quando a palavra cai no terreno cheio de espinhos e o espinho sufoca aquela pessoa. Sabe o que é? É aquela pessoa que prefere ficar no pecado e pensa que o pecado é bom, que a riqueza é bom, que dançar aquelas musiquinhas lá do mundo é bom, que desobedecer o papai e a mamãe é bom e prefere ficar no pecado. E o que é então o solo fértil, aquela plantinha que cresce? Somos nós, que o quê? Que ouvimos, entendemos e seguimos aquela palavra do Senhor, porque não adianta a gente ouvir, a gente entender e não seguir. Então é isso aqui que quer dizer, que quando a gente segue, que a gente lê a Bíblia, que a gente vai aprender a respeito do nosso Pai, nós frutificamos, crescemos, olha só, viramos uma árvore bonita, cheia de frutos. E o que a gente tem que fazer com esses frutos? Compartilhar, dar para pessoas, levar a palavra de Deus então para aquelas pessoas, tá certo? Então, Jesus continuava a sua caminhada e Jesus continuava ali orando, ali pregando. E aí, Jesus começou a dizer para os discípulos que a sua hora estava chegando. Jesus sabia que ia morrer. Jesus sabia que alguém ia traí-lo. E sabe quem é que foi esse traidor? Foi alguém ali dos discípulos, foi um dos discípulos. Pensa só você tem 12 amigos que você gosta muito, que você ensina, que ele vê as maravilhas que você faz, no caso Jesus, então você sabe que um daqueles discípulos vai trair você, vai te entregar. Sabe por quê? Porque o rei daquela época ouvia das maravilhas de Jesus, ouvia que multidões estavam seguindo Jesus, então ele ficou preocupado. Ele pensou o quê? Da mesma maneira quando Jesus cresceu, ele se diz que é
rei, que é o rei. Esse Jesus é rei do quê? Esse Jesus vai querer tomar o meu lugar. Então começou uma caçada, uma procura a Jesus. Jesus que era tão bom, Jesus que só fazia o bem para as pessoas. Então aí vai começar o caminho de Jesus para o quê? Para a sua crucificação. Jesus ficou, penso que Jesus ficou muito triste, porque um dos seus discípulos iria traí-lo, sabe? Esse discípulo foi lá nos soldados do rei e falou assim: olha, se você me der um dinheiro, no momento certo eu falo para você quem é Jesus. Porque aqueles homens não sabiam quem era Jesus. Porque era muita multidão, era muita gente, então eles não sabiam. E aí Judas fez esse trato com os soldados. Ah, mas Jesus ficou tão entristecido. E aí, sabe o que aconteceu? Jesus preparou uma mesa bem bonita, uma ceia farta, que foi a última aulinha que a tia Josilda falou a respeito da ceia, da partilha. Jesus sentou com todos os seus discípulos e ali eles ceiaram, eles comeram todos juntos. E aí foi o que a tia Josilda falou, que Jesus disse, não foi? Que aquele pão e aquele vinho era o quê? O corpo e o sangue de Jesus, que éramos para fazer aquelas coisas todas as vezes em memória de Jesus. É por isso que nós ceiamos, porque ali é o que? A gente faz uma lembrança, a gente pensa no que foi, em tudo que aconteceu e o porquê que Jesus morreu na cruz por nós. Esse porquê, daqui a pouco a gente vai descobrir porquê que Jesus morreu por nós. Então Jesus fez aquela ceia, ali ele falou que ia ser traído e ficou muito triste. Após isso, Jesus se retirou e Jesus pensou com ele chegou a falar com Jesus, ele foi lá para o Getsêmani, levou 3 dos seus discípulos junto com ele, para orar junto com ele, porque ele sabia que estava chegando a hora dele morrer. Então ele foi orar a Deus, ao Pai dele, chamou esses 3 discípulos, mas esses 3 discípulos estavam com tanto sono que acabaram dormindo, pensa? Jesus pedindo para eles ajudarem em oração e eles foram dormir. Então Jesus orou a Deus e falou para Deus que se pudesse livrar ele daquilo tudo que ele ia passar, que ele ia ficar muito feliz, eu acho que o coração dele doeu de saber que ele ia sofrer tanto, não é verdade? Então ele pediu para Deus tirar tudo aquilo dele, mas ele sabia também que era preciso e que era necessário. Sabe por que era necessário Jesus morrer? Porque Jesus era, como se fosse um carneirinho, uma ovelhinha. Por que a gente fala que Jesus é o Cordeiro de Deus? O cordeirinho, ele não tem nenhuma manchinha, ele é puro, é um animal puro, sem maldade nenhuma. Assim era o nosso Jesus. E por que era necessário? Porque naquela época, muito tempo atrás, as pessoas sacrificavam animais para dar para Deus, para oferecer a Deus. Então, quando a pessoa pecava, por exemplo, que fazia algum pecado, ela ia lá e oferecia um animal a Deus. Então, Jesus Cristo estava sendo oferecido no quê? No lugar dos nossos pecados. Ele deveria morrer para que assim, então, os nossos pecados fossem perdoados, não é verdade? Mas Jesus sabia que ele ia sofrer tanto. Ah, como ele sabia, porque ele sabe todas as coisas, não é verdade? Então ele se entristeceu e ele foi lá até aqueles 3 discípulos e chamou a atenção deles. Nossa, eu peço para vocês virem, para vocês me ajudarem em oração e vocês vão dormir? Jesus voltou para orar novamente. E mais uma vez ele retornou aos discípulos e eles dormiram novamente. E assim foram 3 vezes que aconteceu. Sabe de uma coisa? A nossa historinha vai parar por aqui hoje, porque na próxima aulinha nós vamos descobrir o que foi que aconteceu com Jesus. Nós vamos descobrir o que aconteceu, o que fizeram com ele, né? O porquê disso tudo a tia já contou, mas sabe, apesar de ser uma história que parece triste, que eu acredito também que é um pouco triste, nós vamos descobrir que hoje nós somos livres, nós somos salvos por tudo isso que Jesus fez. Nós vamos descobrir lá no final que uma coisa maravilhosa aconteceu. Então, o nosso coração tem que ser assim, ó, crianças, ó, branquinho, igual era o de Jesus, puro, cristalino diante de Deus, não é verdade? Devemos orar, devemos levar a palavra, igual os discípulos levaram, pregar, por mais que seja difícil, por mais que às vezes a gente tenha problema, não é verdade? Nós temos que construir nossa casa onde? Na casa, na rocha e não na casa na areia. Assim como a parábola do semeador também falou, que a gente tem que lançar a nossa sementinha. E aí vai depender do quê? De onde essa sementinha vai cair. O seu papel
de discípulo, assim como Jesus fez, ide e levai a palavra e pregai, nós estamos fazendo. Agora, onde essa palavra, onde essa sementinha vai brotar e vai crescer e vai frutificar, nós não sabemos, não é? Mas o nosso papel nós fizemos, assim como Jesus. Jesus veio, pregou, Jesus orou, Jesus curou, Jesus fez milagres, muitos milagres. Não é? Transformou água em vinho, na verdade, fez o cego enxergar e muitos outros que estão lá no Evangelho que a tia pediu para vocês lerem. São 4 livros de Evangelho, mas se vocês lerem pelo menos o primeiro, que é o de Mateus, pede a mamãe para ler para vocês. São tantas parábolas lindas lá, pede a mamãe para ler nesse tempo que a gente está em casa, tá certo? Então, crianças, ó, no próximo vídeo nós vamos entrar na crucificação de Jesus, tá certo? A tia vai esperar vocês. Um beijo. A tia tá com saudade. A paz do Senhor e fiquem com Deus, ó. Até a próxima.